Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do estudo da obra Triunfo Pessoal, que já começa com bastante pessoas, né? Fico feliz com esse resultado, é muito positivo, sinal de que estamos no caminho certo. Como de costume, gostaria de deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento a vocês que estão acompanhando pelo YouTube, ao vivo ou não, vocês que estão acompanhando pela... Eu vou iniciar aqui, pronto. Vocês que estão acompanhando também pela Rádio Amigo Espírita, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E a vocês que estão aqui, presencialmente, né? Alguns, graças a Deus, como sempre, estão aqui. Hoje eu estava pensando, deixa eu dar primeiro aqui o boa noite a todos vocês que estão presencialmente, a Luzia de Natal, Silvana de Jundiaí, Luana de Ribeirão Pires, Cleidiane e Cláudia, ambas do Rio de Janeiro, a Lidiane de Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, Mauralice de Goiânia, Cristina do Espírito Santo, Silvia de Ribeirão Preto e a Luciana. Hoje eu estava pensando à tarde que eu não tinha visto muitas pessoas do norte aqui no estudo, né? Pensando principalmente no Amazonas e no Acre. E de repente a Luciana de Rio Branco aparece. Então seja bem-vinda também, todos vocês, né? Mas a abrangência agora está oficialmente nacional, né? Porque se está chegando ali no Acre, que é do outro lado, é sinal de que logo, logo vamos ter todos os estados representados aqui, né? O que é muito bom. Muito obrigado a todos vocês. E a vocês que estão chegando agora também. Relembrando, então, esse aqui é o estudo da obra Triunfo Pessoal, de autoria de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é da Rede Amigo Espírita, que disponibiliza os recursos para a realização dele e também de sua divulgação. E eu sou o Vitor Antenori Rossi. Tudo bem aí? Hoje, então, o encontro de número 2, faremos a segunda e última parte referentes à apresentação. A partir da semana que vem já vamos começar o capítulo 1. Certo? Vamos lá. Para quem não se lembra, na primeira parte da apresentação, Joana relata sobre as dificuldades que estamos encontrando no mundo, né? Aí nós trabalhamos os temas da criminalidade, das injustiças, da dificuldade em estar inserido em meio a essa guerra civil camuflada, né? Então, continuando, cientistas e teólogos, pensadores e estudiosos do comportamento e da mente têm oferecido inestimável patrimônio para auxiliar o ser aturdido e sofredor, abrindo espaços para o bem e a saúde, atentos aos movimentos sociais, políticos, econômicos, humanos, de modo a oferecerem os recursos hábeis para o equilíbrio dos mais frágeis, a recuperação dos enfermos e também para prevenirem desestruturações emocionais. Esse é um ponto importante, porque confirma aquilo que nós estávamos falando na semana passada, né? Existe muita gente boa no mundo. O problema é que elas não recebem o holofote. E uma coisa que aconteceu essa semana aí, que divulgou muito em redes sociais, foi esse acidente aéreo do Luciano Huck e da Angélica. E o responsável pelo SAMU na região ficou muito irritado, porque existiam 5 pessoas em estado grave, correndo risco de vida mesmo, que precisavam de espaço dentro da Santa Casa, e a Santa Casa disse que não tinha vagas, e de repente, quando o Luciano e a Angélica chegaram, as vagas se abriram. Eu já trabalhei em um hospital, eu sei o quanto demora para um resultado de ressonância, de tomografia sair,
tá? São horas, às vezes, para que o exame seja realizado no dia seguinte, e parece que no caso deles, apenas em 2 horas tudo estava resolvido. O problema não é que eles tenham tido esse benefício, tá? De forma alguma, o problema é que um ser humano seja atendido da forma que eles foram. O problema é que os outros não são. O problema é que eu e você não seremos atendidos assim. Às vezes em situações até mais graves. Então, essa manifestação mostra que as pessoas que fazem o bem, elas não aparecem. Porque, de forma geral, a mídia e os holofotes, eles estão voltados para coisas que são importantes para esse meio, mas que espiritualmente, existencialmente, eu particularmente não sei até que ponto fariam alguma diferença. Porque aquela senhora que está ali dando de alimento para um monte de criança abandonada, ela é inferior a esse apresentador de televisão? Espiritualmente falando, ela é inferior à condição dele? Só que se ela chegar lá no hospital tendo um AVC, pelo SUS, nós sabemos que dificilmente ela vai ser atendida imediatamente como eles foram. Então, esse sentimento é um sentimento que mobilizou algumas coisas, né? Um desespero em cima de questões que nem sempre são importantes. E nós estamos inseridos nisso. Então, tá aqui, ó. Boa noite a Idianes de Criciúma e a Camila de Rio Branco também, ó. Tá vendo? Cientistas e teólogos, pensadores e estudiosos do comportamento e da mente têm oferecido inestimável patrimônio para auxiliar o ser aturdido e sofredor. Mas cadê essas pessoas, né? Onde elas estão? Eu fico me perguntando assim, onde elas estão? Por que elas não estão na mídia? Por que elas não têm um programa na televisão? Por que elas não têm um cargo político, um cargo numa secretaria? E aí fica um questionamento, né? Fazer o bem sem olhar quem, aqui como disse a Luzia Lobato. Kiko de Florianópolis também está aqui. Então vamos seguindo, porque esse debate seria infinito e não sairíamos do lugar. Voltando ao livro, mesmo assim, é muito grande o número daqueles que não têm acesso aos valiosíssimos recursos psicoterapêuticos e médicos da atualidade, de que desfruta uma fatia da humanidade. E essa fatia sabe o que fazer com isso? Eu posso falar com conhecimento de causa. Como psicólogo clínico, eu já tive clientes que eu atendi de forma gratuita, como vagas sociais, e eles faltavam, assim, que era gratuito, né? Então, eles sempre sugerem que se você for fazer alguma coisa voluntária, você estabeleça uma taxa mínima para ter um compromisso da outra parte. R$5 que seja, mas não atenda de graça, porque a pessoa joga fora o que é de graça. E também já tive clientes que tinham muito dinheiro, mas é um dinheiro que provavelmente eu vou desencarnar sem saber o que significa. E faltavam muito também, porque não dá valor, né? Alguns deles não davam valor. O que eram? Pagar uma quantia ali para o psicólogo. Então, tem aquele contrato que a psicologia faz, né? Que se o cliente falta, sem avisar, ou avisando em cima da hora, ele tem que pagar pela sessão do mesmo jeito, porque o psicólogo estava lá. E essa pessoa não tinha problema nenhum, ele faltava propositalmente, na próxima sessão ele já chegava e dava o valor do anterior e o próximo sem questionar, porque era o dinheiro do café dele, né? Então fica esse questionamento. Tinha recursos para que esse indivíduo, no caso dele era um usuário de cocaína, tinha recursos para que auxiliasse ele a parar de usar droga, mas ele não queria se dispor ao tratamento. E às vezes eu fazia um trabalho também numa associação de voluntários, com familiares de usuários de droga. Eu fazia reuniões gratuitas abertas. E vinham mães desesperadas que queriam que o filho passasse por uma terapia, mas elas não tinham dinheiro para passar por aquilo. Então, não se trata só dessas pessoas não terem acesso, né? E dizer que os ricos não devem ter acesso às coisas. Eles são ricos por algum motivo, eles devem ter acesso sim. Mas muitos recursos que são positivos estão nas mãos de pessoas que não sabem valorizá-los e completamente distantes daquelas que necessitam, né? Pessoas que fariam qualquer coisa, porque quando a coisa pega, o indivíduo vai atrás e faz. Não tem empecilho para quem quer buscar mudança. Eu lembro quando
O clube do Corinthians, aqui de São Paulo, foi disputar a final do Campeonato Mundial. Não lembro se foi no Japão ou se foi na África. Teve brasileiro aqui que vendeu o carro para comprar passagem. Foi no Japão. O brasileiro que vendeu o carro para comprar passagem para ver o time ser campeão. Então, quer dizer, o indivíduo, quando ele precisa, ele faz, ele se vira, ele dá um jeito. Mas algumas pessoas acabam não entendendo dessa forma, né? Então tá aqui, ó. Eu vou até, antes de continuar, dar uma partilhada aqui para não dizerem que eu sou chato, né? A Betina coloca o seguinte: essa história de que as pessoas não valorizam o que é de graça, estou vivendo isso na pele, não valorizo o meu trabalho e me dou totalmente. Erro gravíssimo da minha parte. E aí se você cobra, você é mercenário. Mas, vamos lá. É muito grande o número daqueles que não têm acesso aos valiosíssimos recursos psicoterapêuticos e médicos da atualidade, de que desfruta apenas uma fatia da humanidade. E por que nós não podemos ter acesso a isso, né? Por que eu tenho que ser tratado como se eu estivesse entrando no hospital veterinário? Por que eu tenho que me sentir assim? Então é complicado. Mas é a realidade. O ponto disso aqui não é ir para o negativismo, né? É pensar assim: existem pessoas boas fazendo coisas boas, mas nós não ficamos sabendo porque a mídia não se interessa pelo altruísmo, tá? Ela está preocupada com esses falsos altruísmos. Então, o indivíduo utiliza um espaço, por exemplo, de um programa dele. Eu não sei como isso está atualmente, mas há uns 5 anos era comum na TV aberta. Para consertar o carro do cara, para dar uma casa nova, só que aí a pessoa dá uma casa nova. O Vitor tem um programa de televisão, eu falo, vou dar uma casa nova para Betina, tá? Aí eu vou lá, olho a casa antiga, tiro a Betina da casa dela, reconstrói toda a casa dela, e fico durante o tempo todo falando quais são os materiais que eu estou utilizando ali, fazendo o merchandising dos produtos. Por quê? Porque quem dá aquela casa nova é a propaganda. Aquele apresentador não está tirando R$1 do bolso dele para dar uma casa para esse indivíduo. E ele é tratado como se fosse uma pessoa altruísta. O que ele está fazendo? Abrindo espaço no programa dele. Isso é muito bom, para que as empresas possam fazer isso. Dessa parte, é muito interessante a pessoa abrir um espaço para isso. Mas tem que ficar claro que isso não é altruísmo. Tá? O altruísmo não necessita do holofote, o altruísmo não é construir uma casa, é fazer um mutirão para construir um bairro. E isso acontece em vários locais, nós é que não ficamos sabendo, principalmente em países mais prejudicados, como a África Negra. Lá tem muita gente que abandonou as coisas aqui materiais, está lá passando necessidade para dar uma ajuda para essas pessoas que precisam. Pela Cruz Vermelha, pelos Médicos Sem Fronteiras e outros ONGs desse tipo. Voltando à obra. Prevendo estes calamitosos dias, Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador, que teria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando a respeito do ser imortal e demonstrando-lhe a realidade de forma palpável e iniludível. Isso é tudo isso, né? O Consolador é tudo isso. Vamos lá. Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador. Teria a tarefa de arrancar raízes do sofrimento. Dizem que o Espiritismo é o Consolador. A filosofia espírita seria esse Consolador, através do Espiritismo. Como é que, se você já está em casa e na tua infância você brincava num quintal de terra e às vezes tirava aquelas plantinhas, né? Ou você tem umas ervas daninhas no teu quintal e você tem que tirar, você sabe o tanto que é difícil tirar a raiz de alguma coisa. Uma raiz de uma plantinha, tá? Plantinha. Não sai. Sai o caule, sai a copa, mas a raiz não sai. Agora você imagina tirar aí, tá? Pensando só nessa existência, não vamos nem passar para a anterior ainda. Você com 40 anos de idade,
ter que tirar a raiz do teu sofrimento, que existe desde que você nasceu. Porque lá na tua gestação você já era rejeitada. Teu pai criou um menino e você veio uma menina. Pronto, já começa um sofrimento da rejeição do pai. Você foi crescendo apanhando, violentada, ou sexual, ou moralmente, ou fisicamente, e agora está aí com 40 anos de idade, as coisas não dão certo na sua vida, você tenta uma coisa, não consegue, você começa, não termina, desmotiva muito fácil e não sabe por quê. Bom, tem um sofrimento. Vamos mexer na raiz disso? Esteja preparada para uma dor extremamente grande e para um sacrifício maior ainda. E não adianta querer fazer isso sozinho, sozinha. Você precisa de ajuda. Esse trabalho, esse livro aqui, ele nos dá recurso para começar, né? Triunfo pessoal, quer dizer, eu vou ter que vencer a mim mesmo. Isso, a terceira revelação do Espiritismo, colocado pela Silvana. Mas se essa era a tarefa do Espiritismo, então a tarefa do Espiritismo não é trazer um alento opioide para a nossa vida, não é uma morfina, é para tirar a raiz do sofrimento, e vai doer, vai dar trabalho, vai trazer lembranças horríveis, mas é só com esse processo que nós vamos conseguir nos libertar, não tem outro jeito. Erradicar as causas das aflições. Isso é importante, tá? Por quê? Porque não vem para anestesiá-las, não vem para medicá-las, mas para erradicá-las. Aquilo que foi falado na semana passada. Não adianta eu ficar prendendo o bandido, eu tenho que entender onde começa o crime. Não adianta, tá? Por mais que seja doloroso, por mais que mexa com tabus, eu tenho que entender que tem um sofrimento. Quando eu penso, por exemplo, num pedófilo, não é possível que esse indivíduo esteja em sã consciência. Não é possível que uma pessoa esteja abusando de uma criança, ou às vezes até de um bebê, e ele seja considerado só como um ser completamente maligno. Deve ter uma doença gravíssima instaurada no interior dele. Mas quem é que quer mexer nisso? Quando falam, esse cara aqui que você vai atender é um pedófilo, já mexe uma aversão dentro do indivíduo, né? Se for um médico, se for um delegado, às vezes até profissionais da psicologia, principalmente os que têm crianças. Então, como é que esse indivíduo vai se curar se ninguém quer tocar nele, porque ele é aversivo? E entrar em contato com as causas dessa doença vai ser extremamente doloroso, né? Então, aqui o Espiritismo já nos ajuda a entender que esse indivíduo provavelmente foi abusado em existência passada, que esse indivíduo tem doença sim, que ninguém mata um outro por causa de um tênis sem que ele tenha graves problemas psicológicos. Ele vai nos dando recursos para entender e aí erradicar, mas não é o Espiritismo que vai fazer isso, é isso que fica importante. O Espiritismo não vai fazer nada. O Espiritismo é uma filosofia que tem caráter religioso, mas o Espiritismo por si só é passivo. Quem pode fazer alguma diferença são os espíritas. Estes é que vão começar a fazer alguma diferença, os cristãos, os protestantes, aqueles que de alguma forma, os cientistas ateístas, o ser humano. Tá? O ser humano é que vai fazer alguma diferença com os recursos que são dados pelo Espiritismo, mas não fiquem pensando assim, não, é só essas pessoas irem desencarnando que elas vão sendo levadas para outro planeta. Não é bem assim. Né? Para que essas pessoas sejam levadas para outro planeta, elas não podem mais encontrar sintonia aqui na Terra. E se eu não tenho altruísmo, eu só quero que essas pessoas sejam... eu não tenho empatia, eu só quero que essas pessoas sejam levadas embora, elas vão continuar voltando, porque o clima não mudou, né? Eu vou ser responsável por alterar a vibração da Terra para que fique insuportável para elas encarnarem aqui. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que mexer nessas raízes. Exatamente, Cássia. O Espiritismo é uma ferramenta. E o que eu vou fazer com ela, como dizem do lavrador, né? Eu te dou uma enxada, você pode fazer dela a sua profissão, arando o solo, ou você pode fazer dela a sua prisão, cometendo um homicídio. E o Espiritismo é a mesma coisa.
Por isso é importante ter em mente que a área religiosa e a teológica não é um problema, tá? O protestante não é um problema, o evangélico não é um problema, o pastor não é um problema. O protestantismo é uma ferramenta. Alguns fazem uso dela para benefício próprio, mas ela por si só não é um problema. Da mesma forma, o espiritismo. É óbvio que existem pessoas querendo ganhar dinheiro com isso, que ficam promovendo a si mesmos, mas isso é um problema delas, né? Não cabe a nós ficar nos metendo. Cada um faz o que quer com essa ferramenta. Cada um faz o que quer. Aqui uma nota do expositor, Novo Testamento. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ah, que delícia Jesus explicando o que é o Consolador, né? Vai nos fazer recordar tudo o que ele tem dito. O que ele falou? Que nós temos que amar o próximo. Então o Espiritismo te faz perceber que você não ama. Ele falou que nós temos que não roubar. O Espiritismo te faz perceber que às vezes você rouba. Como eu falei, você rouba em direitos autorais, você furta o tempo das pessoas. Roubar não, porque tem que pôr uma arma na cabeça. Mas você furta o tempo das pessoas, você furta o seu projeto, né? Você tem tantos projetos aí que estavam na sua mão e você furtou. Foi corrupto consigo mesma, corrupta consigo mesmo, e agora não tem mais nada na mão. Livros que podia ter escrito e não escreveu, abraços que tinha que dar no seu filho e não deu. Quanta coisa você deixou para depois e não conseguiu, e hoje não tem o resultado disso nas suas mãos, né? Só fica a frustração aí e a chateação. Então a vinda do Consolador é também para nos mostrar onde estamos errando e ficar o tempo todo atuando o que foi Cristo, o que ele nos ensinou. Ele nos ensinou o quanto é difícil ser o que ele foi. O quanto é difícil amar o próximo como a mim mesmo, o quanto é difícil amar o inimigo, o quanto é difícil desejar o bem para quem eu não gosto, o quanto é difícil pedir ajuda, como é difícil pedir ajuda, né? A pessoa não pede ajuda, não, eu vou dar conta, eu não dar conta. Aí não dá conta, se arrebenta. Não, mas se arrebenta. Aí ainda não pede ajuda, vem na autopiedade. Nossa, eu tentei, mas eu não sei onde eu falhei. Mas não sai da boca do indivíduo. Eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer isso. Mãe, eu não dou conta de criar meu filho. Esposa, eu não estou dando conta de lidar com os meus sentimentos de adultério. Eu mesmo, eu não estou dando conta de ficar nesse emprego. Pede ajuda, né? Começa por aí. E foi o que Jesus fez, né? Ele dava ajuda para quem pedia. Se você pedisse, ressuscita um morto, ele ia lá e dava um jeito de mostrar que esse cara estava em uma narcolepsia. Ajuda o paraplégico a voltar a andar. Mas ele não ia ajudar quem não pedia ajuda. Tenham sempre isso em mente, né? Jesus não invadiu a casa de ninguém para curar ninguém de mal nenhum. Então, primeiro passo, não seja essa pessoa. Eu tenho que ensinar todo mundo o espiritismo, meus filhos têm que ser espíritas. Não, ninguém tem que ser nada. Tá? Seja o melhor que você puder ser e deixe que o teu exemplo doutrine os outros. Porque se nem Jesus fez isso, quem somos nós para ficar chutando a porta de uma pessoa e falar, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar? Não é bem assim, né? Vamos fazer isso conosco. Conosco eu posso, comigo eu posso fazer o que eu quiser. A Cristina diz, nossa, começo a me sentir muito culpada. Cristina, a culpa prediz um julgamento que determina que você é culpada. E está na palavra, não julgueis para não ser julgado. Então, você não é culpada por essas coisas. Porque para que você pudesse ter um julgamento, você precisaria primeiro ter todos os dados, e nós não temos. Tem muita coisa que nós não conhecemos. Então, troca a palavra culpada para o responsável, que aí fica mais fácil de lidar.
Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida, mas não é culpada por essas coisas, porque nós não temos como julgar os fatos sem deter todos os conhecimentos anteriormente, e nós realmente não detemos. Mais uma nota. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6º, item 4. O Consolador Prometido. Allan Kardec. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E aí você vê por que Kardec é Kardec, né? A construção desse indivíduo e os espíritos que se aproximaram dele na codificação é tão claro. É claro, assim, é claro. Isso. Então tá lá, ó. Se o Espírito de verdade tinha de vir, é porque Cristo não disse tudo. E se ele vem para relembrar, é porque o que ele disse foi esquecido. E foi, porque quando você abre a janela da sua casa, você se depara com uma grade. Essa grade prova que o que Cristo falou foi esquecido. Quando você vai entrar na sua garagem e até o seu portão automático fechar, você fica num pânico de não aparecer alguém segurando ele, principalmente se for o período da noite. Isso prova que o que Cristo falou foi esquecido. Então, não precisa ir muito longe, né? É só olhar aí para a fortaleza que você construiu, né? Pessoa que tem um carro blindado, ou não pode andar de vidro aberto, para num semáforo, a vida pode acabar porque ela parou num semáforo. Se o semáforo estiver aberto, você vai ficar vivo. Se estiver fechado, você vai desencarnar. Como é que vive num ambiente assim, né? Como é que vive nesse terror? Isso prova que nós não lembramos mais o que Cristo falou. Isso nas coisas grandes, né? É doloroso, mas somos responsáveis por isso, mas não culpados. Aqui tem uma pergunta da Silvana. Silvana, frequentadora assídua. Vitor, quando não somos capazes de lidar com certa situação, devemos falar que não podemos fazer e magoar outra pessoa por isso? Ou como cristão temos que nos esforçar para fazer e ajudar mesmo não estando confortáveis? O próprio Cristo responde isso quando ele frustra a expectativa de Judas em se libertar dos soldados romanos, né? O que Judas queria era mostrar o poder de Cristo. Esses soldados vão se dar mal. Quando eles tocarem no Filho de Deus, vai cair raios do céu, ele vai dar conta, ele vai subir numa nuvem. Então, assim, Cristo não foi em direção à expectativa dele. As pessoas pediam, renuncia, fala que não, volta atrás, mas não teve jeito, sabe? Porque se essa pessoa, Silvana, não é capaz de fazer isso, como é que ela pode te cobrar que você seja? Como? Como é que uma pessoa pode cobrar que você seja algo que ela não é capaz? O que você pode fazer é falar, olha, eu não dou conta, ou então eu não estou disponível no momento, mas eu posso te ajudar a lidar melhor com isso. Eu conheço alguém que te ajuda, semana que vem eu posso te ajudar, mas há uma diferença muito grande entre você ajudar ao próximo e atrapalhá-lo. Porque carregar o fardo do outro não é ajudá-lo, é atrapalhá-lo, porque ele não aprende nada com isso, tá? Ele só tem um alívio momentâneo e depois, na hora que a vida vier cobrar aquele conhecimento, ele não vai tê-lo, né? E aí você acaba se tornando um pouco responsável por isso também. Não leve a coisa muito ao pé da letra, mas é importante que você conheça os seus limites, tá? E não os ultrapasse. Não, se você está num planeta de provas e expiações é porque ainda não é missionária, ainda não somos missionários, não adianta, tá? Eu mesmo recebo muita requisição por e-mail, assim, às vezes eu abro e-mail, tá lá um e-mail gigantesco da pessoa contando toda a vida dela para mim, assim, uma pessoa que eu nunca vi, ela acompanha os estudos, às vezes online, mas eu nunca vi, e ela se sente e joga assim, me ajuda, me salva, né? O que eu faço? O que isso significa? E eu realmente direciono onde ela deve buscar ajuda, porque eu não posso, né? Eu não tenho condições de entrar por este caminho. O que eu tenho condições de fazer com o meu tempo de forma voluntária são esses estudos, tá? E algumas postagens que eu coloco na minha página. Porque se eu
ultrapassar esse limite, que, mas Chico Xavier ficava o dia inteiro atendendo as pessoas, o Divaldo tem disponibilidade, aí eu vou estar sendo mentiroso, porque é uma coisa que ultrapassa o meu limite, tá? E eu vou acabar adoecendo. Então, ao invés de viver até os 80 anos fazendo 2 estudos por semana, mais as palestras, eu vou acabar desencarnando aos 45 por um estresse, porque é o meu limite, tá? Então, cada um tem que conhecer o seu limite. Tem gente que não tem problema de ficar o dia inteiro fazendo pelos outros. Tem pessoas que não conseguem. Então, é muito relativo. Mais uma nota. Eu gostei. Eu trouxe essas notas justamente para ver assim, o que é o Consolador na visão espírita, né? No livro O Consolador, capítulo 4, O Espiritismo, Emmanuel, através de Chico Xavier, traz o seguinte: eles fazem uma pergunta para ele, a pergunta é essa, é a pergunta de número 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E a resposta: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa de compreensão espiritual com o Cristo. E aí, assim, se isso vindo de Emmanuel, que veio através de Chico, não for suficiente, então, difícil. Além de todos os recursos mediúnicos que o Chico Xavier tinha, ele tinha ainda um comportamento moral exemplar, né? Então, alguma coisa de verdade deve ter nisso aqui. Então, eu vejo verdade em tudo. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, tá? Palavras de Emmanuel. A fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Tá? Eu sempre uso isso muito nas minhas palestras, essa parte humanizada de Jesus Cristo é com o Cristo. É assim, ó, aqui do lado, ó. Cristo amigão aqui, ó, eu e Cristo. Tá? Não é seguindo, é com. Se eu tô com você, não tem um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Cristo andaria comigo? Faz essa pergunta assim, né? Cristo andaria comigo? Cristo andaria comigo? Ele entraria comigo no bar para tomar uma cachaça? Ele ficaria comigo na varanda enquanto eu fumo um cigarro atrás do outro? Provavelmente ficaria. Só que com todas as pessoas do mundo, será que por atração seria até mim que ele viria? Tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque se eu não sinto que eu pertenço ao círculo de amizades de Cristo, não, mas Cristo é superior. Cristo, ele é superior em moral e em evolução, mas em nenhum momento ele se colocou acima de você. Em nenhum momento ele se colocou acima de mim. Pelo contrário, ele fez um esforço hercúleo para conseguir se colocar igual a mim, para que eu sentisse que eu posso chegar até ele. E aí eu fico pensando, mas ele andaria comigo? Né? Fica complicado. Então, para que eu tenha essa evolução, e que evolução é essa? Aqui, ó, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos dele, a fim de que os homens despertem para essa era grandiosa. Essa é a função do Espiritismo. Se nós temos que despertar, é porque estamos dormindo. Eu preciso acordar, tá? Eu preciso acordar. Não é essa muleta que eu estou usando que está me resolvendo o problema. Eu não vou parar de fumar da noite para o dia, mas eu tenho que entender por que eu fumo. Eu não vou parar de fazer as coisas da noite para o dia, mas se eu não compreender como isso acontece, aí eu não vou parar mesmo, né? Aí eu nunca passo a existir. O problema é aprender a dizer não, segundo a Silvana aqui no complemento. E a Betina coloca aqui, ó. Existe uma linha entre ajudar um irmão e desempoderá-lo no seu poder de se ajudar?
Se existe, nós ainda não a traçamos, tá? É muito assim, o seu limite. A única linha que você pode traçar é a sua. Se isso não vai te trazer problemas, faça. Não fica se preocupando com esse julgamento, tá? Mas se o primeiro pensamento, eu venho e te peço uma ajuda e você pensa, nossa, não vai. Tá? Se você olhou para o meu e-mail, se você olhou para a minha mensagem no WhatsApp, ou se esse pensamento veio na sua cabeça, não vá. Porque esse é um limite que você não pode ultrapassar, tá bom? Senão você vai cobrar isso depois da pessoa. Eu te ajudei, agora você me esqueceu, e aí nós já sabemos que isso termina em obsessão, né? Tudo é questão de treino. Até o vício, segundo a Josefa Fonseca. Exatamente, porque é o seguinte, quem fuma cigarro não gostou da primeira tragada que deu. Tossiu, achou que ia morrer, demorou para aprender a tragar, fez tudo errado. Quem tomou a primeira cerveja fez uma careta quando sentiu o gosto. Tá? Então, até para ficar viciado em algo, tem que ter um treino. Tem que ir lá de novo, insistir de novo. Relação sexual não é algo prazeroso de início, normalmente é desprazeroso no começo. Então, tudo que o indivíduo vai se desenvolver, ele precisa treinar, né? A primeira palestra, a primeira missa que você viu, a primeira palestra que você viu, talvez foi difícil de compreender, talvez não foi tão prazerosa, mas se não tiver uma mudança, não dá para esperar resultados diferentes, né? Retornando ao texto. Como consequência, em toda a terra se ouve a voz da imortalidade, com mais ênfase ou menos ostensiva, confirmando a sua oferta. No entanto, já não se pode ignorar que o ser humano seja apenas a argamassa celular que se decompõe e dilui após a anóxia cerebral e a morte física. Anóxia cerebral é essa morte cerebral, né? A ausência de oxigênio. Em toda a terra se ouve a voz da imortalidade com mais ênfase ou menos ostensiva. Quer dizer, ela é mais sutil também. Tá mais claro, as pessoas estão mais adeptas a essa aceitação, mas não é algo tão ostensivo. Quando eu vou pensar, por exemplo, no que eram as mesas girantes, em como eram as manifestações espirituais antes, elas precisavam ser muito mais midiáticas, né? Tinha que chamar a atenção de todo mundo, dos jornais, das pessoas. Hoje isso não precisa, e aí você assiste às vezes uma novela da Globo que trata o espiritismo como se fosse uma coisa normal, né? Há uns anos atrás eles passaram uma novela que chamava Alma Gêmea, com a Priscila Fantini e eu não lembro o que fazia o Petrúquio. E aquilo era fantasioso, né? Tinha um caráter fantasioso, bonito, romântico. Agora já tem novela que o espírito praticamente conversa com a pessoa, né? Então, tá aí, entendeu? As pessoas têm uma noção de que isso pode existir. Não é mais uma coisa tão glamurosa e restrita a poucas pessoas. Tem lugares que eu passo assim que tem casa espírita quase da mesma quantidade que igreja evangélica. Então, uma casinha espírita com uma porta de ferro que só tem um salão para palestra. Quer dizer, está crescendo, né? Tem o lado bom e o ruim disso aí, mas está crescendo. Isso é inegável. O Kiko pergunta, é claro que é necessário nos reformarmos intimamente, mas de acordo com estudos, são coisas que vêm arraigadas em nosso passado, que vamos depurando. Como podemos lidar com isso? Treinando? O primeiro passo, Kiko, é ter conhecimento disso, tá? Segundo a visão junguiana, que é a preferida pela Joana, é conhecer a tua sombra, identificá-la, tirar dela os potenciais que tem ali adormecidos, integrá-la ao que você é, para que você seja completo e o teu ego e o teu self se comuniquem, né? Aí você não vai ficar respondendo aos processos pelos arquétipos, movidos somente pelos arquétipos e pelos complexos que foram construídos dentro de você, como você diz, arraigados de vidas anteriores. Mas você passa a ser o ser em essência que você é, né? O teu self é o que você é, limpo dos preconceitos e tabus que te foram impostos.
Quando você conseguir chegar nesse ponto, os desconfortos que você terá serão menores. Então, a necessidade de se automedicar também. Você vai sentir menos vontade de fumar, de beber, de adrenalina, né? Aquelas de tomar café, de comer açúcar. Tudo isso vai ficando um pouco mais tranquilo, porque o teu organismo está mais estável, né? O do Moscovis, a Juliana lembrou aqui. Fazia o Petrúquio. Então, só que, né, confirmando, já não se pode ignorar que o ser humano seja apenas a argamassa celular. Quer dizer, o que isso aqui está me dizendo? Mesmo alguns cientistas já começam a questionar a importância do passe, do magnetismo, a possível existência de energias que estão fora da captação normal. Tá ali, né? Não dá mais para falar que eu nasço e morro e isso é tudo que acontece ao meu redor, né? Que se eu estou sozinho na minha casa, eu estou sempre sozinho, né? Então começa a existir, cair no senso comum as palavras como intuição, palavra como obsessão, o que era antigamente chamado de fantasma, agora é chamado de espírito, a imagem do demônio começa a perder força. Então, naturalmente, isso tudo é um sinal de um avanço nesse sentido. Mais uma aqui, aí eu sigo em frente. É verdade, a Bárbara colocou aqui que o Petrúquio era da novela Cravo e a Rosa. Eu confundi tudo, eu sou péssimo com isso, então era a alma gêmea, tá bom? Mas era o do Moscovis também, eu acho, hein? Sei lá. A Josefa pergunta, essa parte de integrar que ainda não entendi. Sei que é transformar o que é negativo em positivo. Seria usar a energia voltada para algo danoso para trabalhar em algo melhor? O conceito de integração de sombra é difícil, tá? É muito complexo, mas eu conheço a minha sombra, então eu reconheço em mim, por exemplo, racismos, fobias, intolerâncias religiosas ou comportamentais, e aí eu integro isso, eu aceito isso. Quando eu aceito isso, isso passa a atuar. Por isso é importante um processo terapêutico. Porque no consultório do psicólogo, da psicóloga, você pode ser essas coisas sem que haja um julgamento. Bom, pelo menos não deveria haver, né? Aí lá você pode ser. Lá você pode ser racista, você pode ser homofóbica, você pode odiar seus pais, você pode todas essas coisas. Aí quando você coloca essa sombra para fora, e ela se torna, você coloca luz na tua sombra, não tem mais sombra. Você passa a entender por que você odeia seu pai, por que você odeia os orientais, os brancos ou os negros, por que você não tolera os homoafetivos, e aí com o tempo você vai ressignificando tudo isso e não se torna mais refém desses preconceitos, né? Seguindo no texto. A vida estua em toda parte, e o ser humano vive no corpo e fora dele, cantando o júbilo da sua imortalidade. Estua vibra, né? Seria um linguajar bem vulgar mesmo, uma coisa de pipoca, né? A vida pipoca em todo lugar, mas a vida vibra, né? A vida surge, a vida emana em toda parte. E o ser humano vive no corpo e fora dele, cantando o júbilo da sua imortalidade. Porque aí você fica mais livre, né? Quando você entende que você é imortal, você fica menos apegado às suas coisas, né? A sua matéria. Não adianta guardar 70 milhões no banco, você vai desencarnar, teus filhos vão se matar por causa desse dinheiro, tua família vai rachar por causa desse dinheiro. Então a pessoa começa a se libertar dessas coisas, né? Vai ficando um pouco mais fácil. Quando você se reconhece como imortal, você não se apega tanto à matéria, né? Se eu morrer, minha namorada... Não, tua namorada vai continuar lá, ela vai desencarnar também, vocês podem namorar de novo e depois de um tempo vocês vão descobrir que o espírito não tem sexo e vão se amar fraternalmente, mas fica mais fácil viver quando a noção de imortalidade está estabelecida. No Báratro, que toma conta da sociedade em geral e dos indivíduos em particular, desenha-se a perspectiva para que seja empreendido o esforço para cada qual
conseguir o triunfo pessoal sobre a inferioridade. O Baratrue é uma representação de abismo, né? Que toma conta da sociedade em geral e dos indivíduos em particular, desenha-se a perspectiva para que seja empreendido o esforço para cada qual conseguir o triunfo pessoal sobre a inferioridade. Então essa sensação abismal de eu não sei se eu vou abrir a porta de casa e sobreviver, né? Tem gente que vai pôr o lixo na rua e é atropelada por um bêbado, toma uma bala perdida almoçando dentro de casa. Disso aí eu tenho que olhar para isso e enxergar dentro desse caos o que eu posso fazer para me melhorar. O que disso existe em mim também, o que disso pode ser modificado através da minha ação e o que disso está além do meu poder, porque eu também não fico reclamando nem sofrendo por isso. Tá? Você realmente não quer chance nenhuma de morrer desse tipo, você quer uma vida mais estável, talvez seja o caso de mudar para um outro país, por exemplo. Né? Tem coisas que estão além. Não esperem que daqui 6 meses o Brasil esteja uma maravilha. E não esperem também que se você se mudar para a Noruega, você não corra o risco de ser assassinado. Então, a nossa impotência diante disso tem que ser avaliada. E em meio a esse abismo, ao invés de ficar com medo de olhar lá para baixo, olhe, enxergue o que disso te pertence, enxergue o que disso pode ser mudado em você, e o que de você pode mudar isso, e aí o trabalho começa passo a passo. Mas está no caos a resposta para o equilíbrio, né? É o caos que gera a ordem, não é isso que a frase diz, na teoria do caos? Voltando ao texto. Pensando nesse trabalho desafiador, ao qual todos nos encontramos, convidados pela vida, apresentamos este pequeno livro, que é resultado de nossos estudos, pesquisas e observações do lado de cá, em torno do ser humano, seus conflitos, suas dores, suas possibilidades atuais e futuras de crescimento interior e de conquista da saúde integral que um dia ele conseguirá. Aqui uma manifestação, né, de qual que é a função deles, qual que é o objetivo desse livro, desse pequeno livro. A Betina acha que o meu realismo assusta. Se a realidade não fosse essa, talvez não assustasse. Eu só estou assim, jogando um espelho lá fora, é o que eu vejo, né? Eu ligo a televisão, passa isso, eu entro no Facebook, passa isso. Então, talvez o dia que eu não estiver mais enxergando essas coisas, o realismo seja outro, mas me assusta também. Né? Eu não estou aqui, bonitão, imortal, e nesse sentido de eu posso tudo. Também me assusta. E gostaria que fosse diferente. O que eu dou conta de fazer hoje é estudar essas obras e promover mudanças mínimas no meu comportamento e consequentemente, em algumas outras pessoas. Voltando ao texto, apesar de nos termos centrado ao máximo na notável contribuição do Dr. Carl Gustav Jung, introduzimos o pensamento de diversos outros experientes e nobres psiquiatras, psicanalistas, biólogos, com o objetivo de demonstrar que, na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade e sofrimento, encontra-se o Espírito Eterno, autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito. Então, eles vão tomar como base vários teóricos, principalmente da psicologia, das áreas da saúde mental, mas também da biologia, com esse objetivo, demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno encontra-se o Espírito Eterno, autor, e aqui, a Cristina tinha dito que estava se sentindo culpada, responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito. Então, se eu estou inserido nesse caos, dentro desse caos tem coisas minhas e dentro de mim tem coisas desse caos, tá? Não tem jeito, aqui eu vou até colocar, né, a Luzia. Precisando desse crescimento, pois tenho medo até de pegar o ônibus, de tanto ver assalto. Pois é, e você ainda tem a opção de pegar o ônibus. Imagina o cobrador e o motorista, né, que tem que estar lá. Como é que ficam esses indivíduos que fazem as linhas da madrugada, da noite? É difícil, né? Se ele não fizer isso, ele passa fome. Então, tem que pensar nessas pessoas e me enxergar no lugar delas, que amanhã vou ser eu.
tá? O que eu não posso imaginar é que amanhã eu vou ser o bandido. Eu tenho que começar um pensamento positivo nesse sentido. Então eles vão trazer esse conforto, ó. E este é o conforto. O Espiritismo Consolador diz o seguinte: fique tranquilo. Você não será vítima do mundo, você será vítima de você. E aí é que dói, né? Porque, nossa, até agora eu podia culpar o diabo, eu podia culpar um monte de coisa, aí você vem me falar que eu sou responsável até pelas doenças. Pois é. E aí é onde dói, né? É mais fácil culpar o outro. Isso vai nos libertando, tá? É positivo. Dessa forma, voltando ao texto, dessa forma, nele mesmo se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, a sua recuperação e sua paz. Aí, Kiko, você tinha perguntado da integração da sombra, não foi? Não, você tinha perguntado da alteração. Tá aqui, ó. Dessa forma, nele mesmo se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, a sua recuperação e a sua paz. Está em você. Podem ser utilizados, significa que também podem não ser. Tá? Você pode usar o seu recurso para promover o caos na sua vida, pela fofoca, pela intriga, pela procrastinação. E ao invés de fazer bem com isso, você vai estar fazendo mal para si mesmo e para os outros. Tá? Então, quando eu penso nisso aqui, me dá esse alívio. Quer dizer que tudo que eu preciso para encontrar o equilíbrio está dentro de mim. Só que, ao mesmo tempo que vem esse alívio, como ele atua em complexos que me dizem que eu não sou capaz de fazer as coisas, me dão sentimentos de inferioridade ou de arrogância, eu começo a pensar, como assim? Eu sou responsável por tudo? Você é o responsável por tudo. E aí o indivíduo fica achando que ele tem que ir no centro espírita e é responsabilidade do palestrante que a palestra seja boa. Ah, não vou mais nessa casa não, o palestrante é muito ruim. Então, assim, monta uma melhor e vai lá em cima. Porque é isso que você precisa. Se nenhuma palestra que você assiste está boa, então monte uma palestra ótima e vá dando ela em vários centros, porque aí você vai estar ouvindo ela todas as vezes e não vai ter mais do que reclamar. Começa a promover mudança com os seus recursos, né? Porque se você não fizer, esse palestrante que agora dá uma palestra ruim, pela sua ótica, vai aprender com ela e daqui a pouco, ó, tá indo embora, enquanto você continua aí sentado reclamando dos próximos. Voltando ao texto. Reconhecemos que é um trabalho modesto, simples, já que não temos a presunção nem a possibilidade de realizar aprofundamentos especializados nessa área nobre da ciência psicológica, e especialmente por constatarmos não ser esse o nosso campo de atividade espiritual a que nos dedicamos. Então, eles estão dizendo que o trabalho é modesto, que eles não têm conhecimento da psicologia, o que naturalmente faz eu me sentir... Então, o que eu sei, né? Se ela, escrevendo tudo isso, não sabe, o que eu sei? Sei nada, né? Só sei que nada sei, como foi dito no estudo de ontem. Então, se ela reconhece que essa pincelada que eles dão é apenas uma parte da psicologia, que não é o foco de conhecimento dela, então vocês conseguem calcular o que é a psicologia em um planeta evoluído? Aonde a psicologia ainda pode chegar? É uma ciência que começou no fim do século XIX. Ela é nova. A medicina tem lá seus 6.000 anos, se você considerar desde a China, e a psicologia tem 100 e pouco. Tá? Então, ela está sendo humilde nesse sentido também e dando esse alerta, né? A psicologia está só no começo. Isso que nós sabemos é só a casquinha. Ainda dá para mudar muita coisa. Voltando ao texto. Aqui, comparecemos apenas para auxiliar de alguma forma o leitor que nos conferir a honra de deter-se um pouco sobre as páginas que lhe oferecemos. Nós, né, que estamos aqui fazendo o estudo, temos essa gratidão da parte dela, né? Ela considera honrosa a nossa presença aqui fazendo esse estudo, tá? O que isso significa? Joana de Ângeles está acima intelectualmente da grande maioria de nós, mas ela continua sendo um espírito, tá? Então eu já pedi no estudo anterior, em primeiro lugar, comprem a obra original para prestigiar os autores, né, na sua casa, e prestigie a sua casa espírita também, porque você vai estar comprando na livraria dela. E nas suas orações, eventualmente, lembre-se de Joana e de Valdo, porque eles também
precisam de auxílio, eles também sofrem ataques e influências negativas, eles também têm opositores e eles estão dando tudo isso aqui para nós, né? Então, se você puder fazer algo em retorno, vibre positivamente para esse espírito chamado Joana de Ângeles e para esse médium chamado Divaldo Franco. Voltando à obra. As nossas reflexões conduzem o nosso propósito de facultar-lhe o autoencontro, o conhecimento de alguma diretriz que o possa ajudar a reconquistar a saúde, ou evitar que tombe nas malhas dos transtornos emocionais, ou pelo menos consiga descobrir a possibilidade de ser feliz, assim alcançando um triunfo pessoal sobre as vicissitudes. Aqui, ó, é isso que eles querem com esse objetivo, né? Para vocês que estão chegando agora, para você que está assistindo aí, né? Do que vai se falar esse livro? O que, que eu vou conseguir? O que, que eu posso almejar participando desse estudo? Isso aqui, ó. Permitir o autoencontro, conhecimento de alguma diretriz que possa te ajudar a reconquistar a saúde, evitar que tombe nas malhas dos transtornos emocionais. E se nada disso for o suficiente, se nada disso funcionar para você, pelo menos que você consiga descobrir a possibilidade de ser feliz. Ou seja, que você descubra que dá para estar melhor do que você está hoje, vencendo essas vicissitudes. Esse é o objetivo dessa obra. Aqui eu coloquei uma nota do livro Os Poderes da Mente, parte 2, O Despertar Espiritual, Sueli Caldas Schubert. O estado de consciência habitual do homem não é o nível máximo de consciência que ele pode alcançar. Na realidade, é de tal modo deficiente que se poderia defini-lo como próximo ao sonambulismo. Então, segundo a Sueli, isso aí que você pensamos, né? Nossa, isso é o máximo que eu posso chegar, para ela é apenas um estado de sonambulismo ainda. Nós sequer acordamos. Isso bate com o que foi falado por Emmanuel, isso bate com o que foi falado por Kardec, isso bate com o que foi colocado nos slides de hoje. Essa é a proposta. Se você está buscando despertar, se você está buscando triunfar sobre si mesmo, então continue acompanhando esse estudo. A partir da semana que vem ele entra no capítulo 1, e aí as coisas vão fazer mais sentido. Continuando ainda nos poderes da mente de Sueli Caldas Schubert. O homem realmente não sabe o que está fazendo ou para onde está indo. Vive num mundo de ilusões, de criações fantasiosas, o que ocasiona perigo para si mesmo e para os outros. Se nada disso faz sentido para você, então busque outro estudo, né? Busque uma outra coisa que faça sentido. Não adianta ficar num estudo também que parece não ter conexão. Se você acredita que está desperto, que está desperta, que não tem coisas para melhorar, que tem o controle sobre as coisas da sua vida, então realmente esse estudo talvez não vai te acrescentar. Mas se você está buscando isso, despertar e reconhece essa frase, não como uma ofensa, né? Quem é essa mulher para ficar falando que eu estou num mundo de ilusões? Mas reconhece isso como essa mulher tem razão e realmente tem muitas coisas que eu ainda enxergo de forma errada, que eu ainda enxergo como criança, que eu ainda acho que tem que girar ao meu redor. Então, esse estudo é para nós. Eu me identifico muito com isso, por isso estou aqui. E para encerrar, voltando ao texto. Profundamente agradecida ao Mestre Jesus de Nazaré pelos seus exemplos e socorros, até hoje dispensados a todos nós, formulamos votos de muita paz a quantos nos concederem a alegria de ler-nos. Salvador, 16 de novembro de 2001, Joana de Ângeles. Vejam, formulamos votos de muita paz a quantos nos concederem a alegria de ler-nos. Só de ler isso aqui, então, nós já vamos receber essa bênção de Joana, que não é pouco. Tá? Por isso eu estou dizendo, retribua. Tá? Nas suas orações, coloque ela. Não fique achando que ela não precisa. Não fique achando que não vai fazer diferença, porque vai. Tá? Projeta mentalmente a gratidão e alimenta. Para que ela continue nos retroalimentando também, né? Ok?
Próximo encontro, quarta que vem, capítulo 1, o cérebro e o espírito, parte 1. Então, vai ficando melhor a cada dia, né? Então, essa é a apresentação. Percebam como é rico, tá? Novamente, eu insisto aqui, para aqueles que não têm conhecimento de como funciona o estudo comigo, eu não tenho pressa. Todas as partes do texto são colocadas, não são resumos, é o texto lido na íntegra. Só a apresentação durou 2 eventos, né? Foram 2 encontros só para ler a apresentação. Então, quer dizer, são 2 horas só para a apresentação. Se você está disposto, se você está disposta a esse compromisso, venha, tá? Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. A contribuição de vocês faz uma diferença maior ainda, porque os comentários que vocês fazem, muitas vezes eu não seria capaz de fazer o link e eles alimentam muito o estudo, tá? Você que assiste pelo YouTube, sinta-se convidado para vir aqui assistir presencialmente, ok? Muito obrigado, então, mais uma vez a todos vocês da rádio, do YouTube, do SoundCloud, vocês que estão aqui presencialmente, algumas pessoas que estão em todos os estudos, ao José Aparecido pelo empenho de manter a Rede Espírita em pleno funcionamento. Oremos também pelo José Aparecido e pelos expositores da Rede Amigo Espírita. Não é fácil as intervenções também que chegam, tá? Realmente, eu vou colocar até o que o Kiko falou aqui, ó. Se a apresentação foi assim, imagina o restante. Então, vai ser um trabalho muito bonito, tá? Que vai nos ajudar muito, ok? Obrigado, então, à Rede Amigo Espírita pelo espaço. Obrigado a todos vocês. Que tenhamos aí uma ótima semana de tranquilidade, reflexão. Nos encontramos na quarta que vem. Tenham todos uma ótima noite.